amigos, bem-vindos ao canal O Fim Chegou, um canal dedicado ao estudo das profecias. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender os eventos que está se seguindo, Senhor. Não nos deixe nas trevas, mas nos ajude a compreender cada um deles, para nos preparar para a volta de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos analisar os eventos recorrentes, referente à eleição, do novo Papa, o chamado Cardeal Prevost, Robert Prevost, que se tornou aí o Leão XIV. Eu vou colocar aqui no primeiro vídeo dele que ele explica aí o porquê ele escolheu esse nome e qual que é o objetivo da sua missão, tá ok? Vamos lá. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Aí ele está dizendo agora porque escolheu o nome de Leão XIV, tá ok? Vamos lá. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa. Aí ele coloca, as razões são várias, ou seja, não existe uma razão só pela qual ele escolheu o nome Leão XIV, existem várias razões. Leone XIII. Aí ele coloca que uma razão foi porque Leão XIII, ele escreveu uma encíclica, histórica. Infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, ou seja, Rerum Novarum, que fala justamente sobre a doutrina social católica da época e fala sobre as revoluções industriais que estavam acontecendo na época. A carta foi escrita no âmbito da primeira revolução industrial, chegando quase na segunda ali, antes do início do século XX, tá ok? affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che Então, aí ele está dizendo assim, que a Rerum Novarum ele foi escrita num contexto da época da crise dos trabalhadores, o trabalho era excessivamente cansativo, alguns lugares a carga horária chegava a 18 horas de trabalho diário. E a Rerum Novarum ele fala sobre a importância do descanso, principalmente o descanso aos domingos. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês leem a carta, tá ok? Do Leão XIII. Comportano nuove sfide per la difesa. Aqui ele diz que um outro problema está surgindo, que é justamente a questão da inteligência artificial. Nós sabemos aí que além da inteligência artificial tem a questão também da internet 5G, ok? Que está automatizando as máquinas, Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que muitos trabalhos que eram físicos estão sendo remotos, muitos estão perdendo seu trabalho, tal. O que ele quer dizer aqui é que uma questão igual, inteligência artificial está prejudicando muitas pessoas por causa dos trabalhos, que não vai mais existir por causa da inteligência artificial. Ele vai trabalhar aqui nesse ponto aqui, entendeu? Nessa questão aqui. Ou seja, a próxima encíclica que o Papa for lançar justamente vai estar falando desse contexto. Por quê? Percebe que Francisco, o cardeal Bergoglio, o Papa, ele escolheu o nome de Francisco baseado em Francisco de Assis. Você viu que ele escolheu o nome e ele agiu conforme o próprio nome. O Francisco de Assis era defensor dos animais, e aí o Papa Francisco assume escrevendo a carta encíclica Laudato Si para proteger o planeta da crise climática. Então você viu que ele veio na mesma linha do nome que ele escolheu. Esse Papa aqui ele apoia a questão do meio ambiente, mas também ele vai colocar uma carta de acordo com o nome que ele escolheu.
ou seja, a crise social. Ele vai escrever uma carta, não sabemos se vai ser no primeiro ano agora do pontificado ou no segundo ano, mas ele vai escrever uma carta baseada pelo nome que ele escolheu, ou seja, uma carta falando da crise que nós estamos vivendo. E com certeza ele vai destacar a questão do descanso na sua carta. Tá ok? Della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Você vê que ele fala da questão da dignidade humana, da justiça e do trabalho. Só que assim, meus irmãos, eu vejo uma preocupação até exagerada sobre a eleição desse Papa aqui. Ok? Uma preocupação exagerada. Por quê? A gente não deve ter uma preocupação exagerada, principalmente na questão de que ele é um Papa americano. Irmãos, todo mundo que já estudou as profecias sabe que Roma, ela não detém mais o poder político. Ellen White diz que o poder de Roma foi derrubado em 1798, lá pela prisão do Papa Pio VI por Napoleão. O que Roma tem hoje? O poder religioso. Ela não tem um poder político. Quem faz o poder político é as leis, né? Quem fazem as leis é o poder político, meus irmãos. Então nós não devemos estar interessados no que o Papa vai fazer agora. Nós devemos estar interessados no que os Estados Unidos vai fazer. Aí já é uma questão mais séria. Porque assim, Roma não tem mais poder de nada, ela só pode influenciar. O que eu sugiro aqui? Eu sugiro que ele vai fazer uma carta falando da questão do descanso, da dignidade humana, mas o que bate o martelo é lá, nos Estados Unidos, tá ok? Por exemplo, o Papa Francisco lançou a Laudato Si, por mais que ele coloque o domingo ali, Deus só vai permitir a Laudato Si ela entrar em prática se o decreto dominical sair lá nos Estados Unidos. Ou seja, Roma, não se esqueçam, né? Roma não faz mais nada, queridos, não faz mais nada. Quem tem que fazer alguma coisa é a besta que emerge da terra, que nós sabemos que é os Estados Unidos. Eu vou ter que voltar aqui porque está tendo uma confusão, uma preocupação muito grande com esse papo aí. Ele só vai articular da ideia, mas o foco é os Estados Unidos da América, irmãos. O foco é os Estados Unidos da América. Presta bastante atenção aqui, ó. Ellen White, ela explica no livro Grande Conflito que o verso 10 se cumpre quando Roma perde o poder. Ok? Está lá no livro Grande Conflito. O texto diz aqui, ó. Diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quando Ellen White cita esse versículo aqui no livro Grande Conflito, ela diz que esse versículo se cumpriu quando? Quando Roma perde o poder. Confere lá no Grande Conflito que você vai ver. E quando Roma ela perde o poder, quando Roma perde o poder, ela perde o poder religioso. Ela não tem mais o poder de fazer leis, ou seja, de usar o Estado para fazer leis. Ok? E quando ela perde poder? Quando o Papa vai em cativeiro. Está dizendo, ó, se alguém leva em cativeiro irá. Esse texto aqui, em cativeiro, está falando justamente da prisão do Papa Pio VI, quando Roma perde o poder. Eu vou lá para não ficar tão vago, né? Eu vou lá no Grande Conflito para a gente analisar esse versículo aí mais claramente. Bora lá. Então, meus irmãos, eu estou aqui no livro Grande Conflito, no capítulo 25.
Eu vou começar a ler daqui para ficar bem claro, ó. Tá bom? Para ficar bem claro. Para continuar por 42 meses, né, que são os 1260 anos. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Está se referindo lá ao capítulo 13, né? E mas se alguém levar em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Ela continua: os 42 meses são o mesmo tempo e 2 tempos, metade de um tempo de Daniel 7, os 1260 anos. Durante a qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Aqui a profecia diz que o poder papal ele oprimiria o povo de Deus num período de 1260 anos. Este período, conforme declara nos capítulos precedentes, 538 e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Tá vendo que coisa interessante? O que Leon Martin está dizendo aqui? Que o poder papal foi perdido quando Pio VI foi aprisionado e morto. Ela perdeu o poder, entendeu? Neste ponto é introduzido outro símbolo, diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Agora perceba que, como Roma perdeu o poder, agora entra em cena outra besta, que é os Estados Unidos, que é a besta da terra. E a besta da terra, queridos, que todo mundo sabe, que é a besta da terra que vai dar o poder, ou seja, que vai fazer o mundo adorar a primeira. Tá vendo? Ó? Ellen White diz aqui que o verso 10 se cumpriu quando Roma perde o poder, que o Papa Pio VI é levado em cativeiro em 1798. Depois, o profeta diz que sobe outra besta da terra, que é os Estados Unidos, a origem dos Estados Unidos. O verso 12 diz aqui: exerce todo o poder da primeira besta que na sua presença faz que a terra e que nela habitem adora a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. O que está dizendo aqui, meus irmãos? Que é os Estados Unidos que vai fazer o mundo adorar o papado. Diz aqui, ó, exerce todo o poder da primeira besta e faz na sua presença e faz com que a terra e o que nelas habitem adore a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Ou seja, a nossa preocupação agora nos últimos dias não é com o papado. Esse papa aí pode morrer, pode vir outro, e pode morrer outro, e pode vir outro. Lembrando uma coisa, que quando Ellen White fala que o papa foi preso e morto, ele fala que foi o poder de Roma que foi derrubado, e não um ser humano. Entendeu? Então, assim, a besta não é uma pessoa. A besta é um sistema, é um poder. Entendeu, meus irmãos? Então pode vir qualquer papa aí. Precisa se cumprir o verso 12. O foco é o verso 12. A gente não pode perder aí. De foco é o verso 12. Mas as pessoas falam assim: mas o Papa ele é americano, né? E ele vai articular com os Estados Unidos. Presta bastante atenção, meus irmãos. A origem do Papa, ele não determina as ações do Papa. Mas o que determina a ação do Papa é o nome que ele adota. Entendeu? Francisco adotou o nome de Francisco de Assis, que amava os animais. Aí ele fez uma encíclica para cuidar da natureza, Laudato Si. Leão XIV assumiu Leão XIV, ou seja, vai continuar o legado de Leão XIV, ou seja, ele vai falar dos problemas sociais, do direito dos trabalhadores, da opressão, ou seja, mas aí muitos perguntam: então, mas espera aí, mas esse Papa ele não veio cumprir nenhuma profecia? Veio sim, calma aí. Qual profecia qual parte da profecia ele está se cumprindo? Ele tá cumprindo. Nós vamos ver um vídeo aqui agora.
recente, tá ok? Foi publicada há 2 horas aqui. Vamos ver o que... Deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que o Papa diz aqui. Presta bastante atenção. O Papa Leão XIV ofereceu nesta quarta-feira sua mediação às autoridades dos países em conflito. Desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica, o novo pontífice tem feito vários apelos por paz no mundo. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede Farei todos os esforços para que esta paz prevaleça. A Santa Sé estará pronta para ajudar a unir os inimigos cara a cara, para dialogarem entre si, para que os povos de todos os lugares possam reencontrar a esperança e recuperar a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos do nosso mundo desejam a paz e aos seus líderes apelo de todo o coração. Encontremo-nos, conversemos, negociemos. Responsabili dei popoli, incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. La guerra non è... O pontífice recebeu no Vaticano representantes das 23 igrejas católicas do Oriente que estão em comunhão com Roma. Depois de mencionar os muitos conflitos no mundo, o segundo Papa procedente das Américas lamentou a violência, pediu um trabalho intenso pela paz e que as pessoas não sofram deslocamentos forçados. Então vamos lá. Aqui diz aqui o título. Leão XIV oferece mediação para acabar com os conflitos no mundo. Você vê que aí ele falou que vai colocar os inimigos, os países que estão em guerra cara a cara para dialogar. Então, qual que é a função dele na profecia? A função dele na profecia é cumprir o que está aqui em Tessalonicenses, que você já conhece, né? 1 Tessalonicenses 5, que fala da vinda do Senhor, que diz: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações é necessário que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Verso 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Como os dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. O que o texto está dizendo aqui? Que quando o mundo estiver falando de paz, haverá o quê? Repentina destruição. Então, o Papa, esse Papa aí, o Leão XIV, ele está justamente unindo o mundo, ele vai tentar unir todas as religiões num único propósito de paz. Para quê? Lá no livro Eventos Finais diz que Satanás está se preparando para se apresentar como regente do mundo cristão. Isso quer dizer o seguinte, que quando Satanás se transformar em Cristo, ou seja, se personificar em Cristo, ele vai querer um mundo cristão unido. Ele não vai querer um mundo cristão dividido. A função do Papa, desse Papa aqui, é unir todas as religiões, todas, com base no documento católico do Concílio do Vaticano II, né, que diz o quê? Um documento chamado Nostra Aetate, em latim, que é em nosso tempo, que reconhece todas as religiões que têm verdades e valores, incentiva o diálogo interreligioso, ou seja, ele vem cumprir o documento do Vaticano, do Concílio Vaticano II, que é unir todas as religiões. Mas a pergunta é, isso aqui que ele quer fazer vai antecipar o que está escrito em Apocalipse 13? Sim, é importante. Ele vai conseguir cumprir a parte que é unir o mundo para esperar o anticristo, para esperar Satanás. Porém, meus irmãos, esse não é o sinal maior para nós, povo adventista. Qual que é o sinal maior para nós, como povo adventista? Ele quer unir tanto, ele está tão empenhado em unir. Eu já vou mostrar o sinal. Presta bastante atenção aqui, ó. Que no dia 12, né, o que ele fez? Ele escreve uma carta para a sinagoga judaica, ou seja, a primeira carta que o Papa Leão XIV ele manda para uma comunidade judaica é justamente dizendo que vai cooperar com o povo judeu, tá vendo? Ó?
O primeiro Papa nascido nos Estados Unidos enviou uma carta ao rabino Noam Marins, diretor do Assuntos Interreligiosos, Comitê Judaico norte-americano, que publicou a carta na plataforma X. Nessa segunda-feira, dia 12. O que o Leão escreveu para o rabino? Escreveu o seguinte, ó: confiando na assistência do Todo-Poderoso, eu me comprometo a continuar e fortalecer o diálogo, a cooperação da Igreja com o povo judeu, no espírito da declaração Nostra Aetate, do Concílio do Vaticano II, declarou Leão a carta. Você percebe que ele vai querer cumprir esse documento do Concílio do Vaticano II, que é unir todas as religiões, unir todas as igrejas? Então aqui está claro. Ele já falou qual é a missão dele. É seguir, não, como é que eu posso dizer, só as pegadas de Francisco, mas seguir o que Leão XIII fez. Irmãos, o foco dele é dar continuidade ao que Leão XIII fez. Esse é o foco dele. A próxima encíclica dele, com certeza, vai falar de dignidade do trabalho. Sim, vai falar do domingo, como a dignidade, assim como o Papa Francisco falou do domingo, né, Laudato Si, mas isso não muda na profecia. É isso que os irmãos estão cegos aí, muito tão cegos aí, aterrorizados, né, que é o Papa agora americano. Não, isso não muda. O que vai mudar realmente na profecia, que nem eu disse, ele veio sim, com certeza, cumprir o propósito de paz, unir o mundo para receber o anticristo. Mas o que realmente vai pegar mesmo é o que vai acontecer nos Estados Unidos, meus irmãos. Porque, assim, o que nós devemos entender é que Roma não tem mais o poder que tinha na Idade Média. Ela perdeu esse poder. Por isso que a profecia disse que quem vai ter o poder de perseguir vai ser os Estados Unidos. Entendeu, meus irmãos? É os Estados Unidos que vai fazer com que o mundo adore a primeira besta. A segunda besta vai fazer o mundo adorar a primeira. O que Ellen White diz aqui? Qual que é o sinal mais grave para nós aqui? Presta atenção. O sinal mais grave para nós adventistas não é quando um Papa assume. Esse não é um sinal grave para nós adventistas. Qual que é o sinal grave? Presta atenção aqui, ó. Atenção no que Ellen White escreveu aqui, meus irmãos. Esse é o sinal mais grave para nós adventistas. Não é quando você elege um Papa, não. Não importa o Papa que está no poder. O que importa é o presidente dos Estados Unidos que está no poder. E isso aí importa. Porque diz aqui, ó: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foram dados a executar diante da besta, dizendo aos que habitam a terra que façam imagem à besta. Presta atenção. A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Por isso será uma grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então, olha que coisa interessante. Ellen White diz aqui que quando é decidido o destino eterno? Quando é que começa o julgamento dos vivos, queridos? Quando é que começa? Quando se forma a imagem da besta. Ok? E quando a imagem da besta se forma? Quando as igrejas da América, dos Estados Unidos, cria uma lei dominical pelo Senado, ok, irmãos? Pelo Congresso, para impor o decreto dominical. Aí formou a imagem da besta, porque agora ela vai fazer a tirania que Roma fez na Idade Média e vai se cumprir Apocalipse 12, 13, verso 12, queridos. 13, verso 12, que diz que vai fazer com que o mundo adore a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Ok, meus irmãos? E Ellen White diz aqui, ó: esta é a prova a qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar um sábado falso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor, Deus Jeová, e receberão o selo do Deus vivo, o qual renuncia à verdade de origem celeste e aceita o domingo como sábado, receberão o sinal da besta. Então, aqui está o evento que nós temos que nos preocupar. É a formação da imagem da besta, é o decreto dominical. O Papa que vai estar no poder não importa.
quem vai estar. Não importa, meus amigos. O que importa é o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então nós devemos estar de olho aí no que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O projeto 2025, que tem uma cláusula lá do projeto que diz que o Congresso deve fazer um dia de descanso. Entendeu, meus irmãos? Que o Congresso deve fazer um dia de descanso. É isso que nós temos que estar atentos. A página 589 do projeto 2025. Nós estamos esperando a indicação de Jonathan Berry, que é o autor da página 589, que foi feito pelo Trump, assumir o cargo da pasta de trabalho. Quando ele assume o cargo da pasta de trabalho, poderemos ver algumas ações começando por ali. Aí depois o movimento popular, o clamor popular dos trabalhadores. Leão 14 pode ajudar com uma carta falando dos direitos dos trabalhadores, assim como o Leão 13 fez? Pode. Ele pode ajudar, sim. Mas o foco, o sinal mais grave que nós temos que ter é da formação da imagem da besta. Ok? Como nós vimos lá, a missão de Leão 14 é unir todas as religiões, unir todos os povos e proclamar a falsa paz. Essa é a missão dele. Ok? A missão dele é essa. De Leão 14. Tá ok, meus queridos? Está bem aqui, está bem claro aqui. Como vocês viram no vídeo, né? Benvenuto. E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera, Agradeço a Deus por aqueles que em silêncio, em oração e doação, tecem fios de paz, e também aos cristãos orientais e latinos que, sobretudo no Oriente Médio, perseveram e permanecem em suas terras, resistindo à tentação de abandoná-las. Os cristãos devem ter a oportunidade, e não apenas por palavras, de permanecer em suas terras natais com todos os direitos necessários para uma existência segura. Por favor, lutemos por isso. Então, como vocês viram aí, ele vai querer unir todos os povos, nações e línguas na falsa paz, tá ok? Mas o foco nosso é nos Estados Unidos da América, é a imagem da besta. Que não percamos o foco, mas nos santificamos. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos fortaleça, nos ajude a cada vez mais estar de olho nos eventos finais. Em nome de Jesus, amém.